trabalhar o desenvolvimento de indicadores hoje, nós trabalhamos normalmente focados em indicadores de performance. O que seriam esses indicadores de performance? Esses indicadores de performance são aqueles indicadores que oferecem o passo a passo para que os objetivos esperados sejam atingidos. Essa é a ideia para a gente trabalhar então os indicadores. Legal. Nessa parte de indicadores de performance, então, nós vamos entender quais são essenciais, não apenas para garantir que uma determinada atividade seja realizada, mas também para que nós possamos aprender com o processo, analisando os resultados de maneira mais abrangente. A performance funciona diferente daqueles indicadores por objetivos. Há várias empresas que trabalham ainda com a metodologia de indicadores por objetivo e isso não é mais legal, isso já está ultrapassado. O caminho é trabalhar indicadores de performance. Vou dar um exemplo para vocês da diferença entre o indicador de objetivo e o indicador de performance. No indicador de objetivo, veja o exemplo de uma empresa onde chega no departamento de vendas e fala da seguinte forma: pessoal, nós precisamos prospectar mais. E aí não fala nada, não fala número, não fala que tipo de cliente, não fala nada sobre acompanhamento de venda, sobre o processo, não fala nada. Nós precisamos prospectar mais, eu estou precisando deste número aqui. E vai embora. Acabou. Essa é a ideia do objetivo. É um método mais antigo. Existe ainda, mas é um método mais antigo que não é adequado. Já por performance, um gestor de performance chegaria num determinado departamento e falaria assim: ó, pessoal, eu quero 5 clientes novos visitados por semana. Ou seja, ele poderia ainda falar assim: eu quero que entre 10% e 15% das vendas deste mês sejam feitas para clientes novos que ainda não estão na nossa carteira. Tá? Não quero nem que seja com clientes existentes, com novos clientes. Essa é uma maneira de trabalhar com indicadores relacionados à performance. É diferente do que trabalhar com os indicadores de objetivos. É este método que nós temos que criar nos indicadores hoje, trabalhar por performance. E para você construir bons indicadores, nós temos uma relação básica relacionada aos 3 Cs de indicadores. Você pode criar indicadores para cada um desses Cs. O importante é que você não tenha apenas um C, que você consiga distribuir isso e ter um indicador para cada um deles. O que são esses 3 Cs? Consequência, caminho e causa. Então você vai trabalhar esses três Cs. Um indicador para cada um, pelo menos. Eu não posso dar números, porque depende do tamanho da sua empresa, depende da sua infraestrutura, depende de muitas variáveis aí. Mas o importante é você ver se você não está trabalhando somente com indicadores de consequência, ou só de caminhos, ou só de causa. Ah, mas eu não sei qual que é a diferença entre eles. Então vamos lá. A ideia para você entender qual indicador você está adotando e como equilibrar isso, porque a ideia lá, quando você trabalha com o BSC, é trabalhar indicadores de forma equilibrada, balanceada. Então vamos entender um pouquinho como que funciona esses 3 Cs. Um indicador, por exemplo, de consequência. Ele mede o resultado da empresa. É uma consequência, né? Algo que já aconteceu. Então eu tomo uma ação sobre faturamento, sobre o lucro, satisfação do cliente, participação de mercado, e já foi, né? Já aconteceu, então eu vou ter um monitoramento sobre o que já foi e eu só posso tomar uma ação para os próximos. Então eu falo, olha, os últimos 3 meses aconteceu isso, isso, isso. Para os próximos 3 meses, vamos mudar agora para que nós possamos medir e ver como será daqui 3 meses. Então eu tenho ações trimestrais, mensais, bimestrais, semestrais, anuais, depende da periodicidade que você vai trabalhar esse indicador de consequência. Então não é legal só ter indicadores de consequência na sua empresa. Nós podemos também trabalhar os indicadores de caminhos. O que são os indicadores de caminho? São aqueles nas quais nós vamos monitorar os objetivos comerciais, como por exemplo, se o resultado esperado é aumentar o faturamento, se os objetivos comerciais
podem ser aumentar a carteira de cliente, enfim, nós vamos verificar como alcançar, qual é o caminho que eu preciso para chegar àquele resultado. Essa é a ideia de trabalhar os nossos indicadores de caminho. É importante, são importantes esses indicadores. Por isso não dá para ter também só de caminho. Senão eu fico sempre monitorando o processo, o meio, mas nunca pego lá qual foi a consequência causada. É importante ter todos eles. Já o de causa. Causa, eu vou monitorar quais foram as causas que me fizeram chegar a uma determinada consequência, quais foram as causas que me levaram a seguir determinados caminhos, enfim. O que são indicadores, por exemplo, de causas? Nós vamos monitorar atividades operacionais, tipo de quantas ligações eu pude fazer, qual o número de clientes, quanto um vendedor fez de visitas, com quantos contatos, quantos e-mails ele conseguiu fechar um pedido, atender um cliente, enfim. Quais são as causas? Então eu preciso criar indicadores relacionados a isso. Isso vai ajudar a ter um desempenho mais interessante e equilibrado dentro de uma empresa. É importante entender dessa forma. E os seus indicadores também têm níveis, né? Assim como um planejamento, nós temos lá indicadores que podem ser estratégicos, os táticos e os operacionais. Eu vou entender assim que os indicadores estratégicos, dividindo para vocês, seriam os indicadores primários. Como, por exemplo, faturamento bruto, um indicador primário, estratégico. Com base no faturamento bruto, eu vou tomar algumas ações, vou demitir, vou contratar, vou investir, vou fazer alguma coisa. Já o tático, eu tenho indicadores secundários, como, por exemplo, o faturamento por linha de produto ou, de repente, por um canal de venda. É uma maneira. Eu tenho indicadores também para esse setor. E posso ter também indicadores operacionais. Esse está mais relacionado àquela parte operacional mesmo, no qual eu vou ver qual é o número de vendedores por canal de vendas. Eu estou dando aqui exemplos relacionados a vendas, mas pode ser para compras, pode ser para produção, PCP, número de clientes atendidos na parte de um serviço, enfim. Nós temos indicadores para todos eles. E aí, exemplificando esses três tipos aqui, eu vou ter indicadores estratégicos relacionados, por exemplo, ao desdobramento e execução de uma estratégia, aos efeitos práticos dessa estratégia, aos alcances dos objetivos estratégicos, uma avaliação do valor entregue às partes interessadas, stakeholders, investidores, enfim. Então eu tenho que ter uma maneira de monitorar estrategicamente para que essas partes interessadas, que hoje também está muito comum utilizando isso na nova versão da ISO 9001, as partes interessadas, temos que atender partes interessadas que tem agora na gestão. É importante entender sobre essas partes interessadas. Nós vamos monitorar também os indicadores de produtividade, porque nós temos que divulgar isso para o mercado, para quem quer que seja. Os indicadores de rentabilidade, ou seja, nós vamos pegar indicadores consolidados para tomada de decisão. Tá? Então, indicadores estratégicos estão relacionados aí à tomada de decisão. Importante ter esta relação. E aí, se ele vai ser de causa, de caminho, de consequência, enfim, você vai ter que estabelecer de acordo com a relação da sua empresa. Tá? Não tem uma regra para qual e quantos você vai utilizar. Já na parte de indicadores táticos, nós temos vou chamar aqui de nível talvez gerencial, coordenação, de liderança, enfim, depende aí do porte da sua empresa, tá? Mas esses indicadores táticos são aqueles indicadores mais sintéticos de alinhamento de processo. Sabendo que são de alinhamento de processo, então eu vou fazer aqueles que têm uma maior adequação aos processos, então eu vou ver se a minha capacidade produtiva está adequada, se os processos estão adequados, porque o número de pessoas, a produtividade, enfim. Vou monitorar a avaliação de qualidade, gestão de riscos, também é um outro fator muito importante, está sendo utilizado agora na norma de gestão de qualidade, na ISO mesmo. Contribuição e alinhamento,
ou seja, vou falar aqui de consolidação estratégica e efetivação dos objetivos. Tudo isso na parte de indicadores relacionados à tática. São métodos que nós vamos trabalhar para criar indicadores em níveis diferentes. Como eu já falei para vocês, nós precisamos atender todos os níveis da empresa. Então precisa ter indicadores. Então, se você monitora só um departamento e outro não, só um nível de atividade e outro não fica legal. Não são indicadores adequados. Aí você não vai ter o chamado BSC, que é trabalhar de uma forma balanceada e equilibrada, né? Então, os indicadores operacionais, que é o nosso terceiro nível de indicadores, são os indicadores relacionados a resultados. Resultados obtidos no processo. São indicadores mais analíticos, mais detalhados. São aqueles que para a parte operacional, vou falar mais para o chão de fábrica, mais para aquelas pessoas da execução entenderem. Por isso que eu estou dizendo que tem que ser detalhado, tem que ser mais claro, não pode ficar nada não tão entendido para uma análise, uma interpretação, porque vai gerar problema e confusão para quem estiver utilizando. Essa é a ideia, então, dos indicadores operacionais. Nós vamos medir capacidade dos processos e sistemas operacionais, desempenho operacional dos processos na execução desses processos, avaliação de produção, enfim, qualquer tipo de indicador que meça a parte operacional de execução de uma determinada atividade. Beleza? Essa é a ideia, então, para que você possa trabalhar indicadores de performance dentro dos níveis hierárquicos de uma empresa, de uma organização, seja ela o tamanho que ela tiver. Beleza? Então, essa é a ideia do material.